A dor do chamado. O chamado dói, muita gente fala disso, mas hoje eu vim falar sobre como dói a dor do chamado. Como é doloroso, como é solitário viver um chamado de Deus sobre as nossas vidas. Quanto a gente é forjado no fogo, o quanto dói lá no fundo da nossa alma. Mas que tudo vai valer a pena, porque esse é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente recebe o chamado, a gente precisa ouvir essa voz que está no nosso coração. A gente precisa seguir em frente, escolher o caminho que nos leva ao nosso chamado e não recuar. Porque na verdade nem existe mais volta. Quando você começa nesse chamado, não há mais volta. Seu coração só ouve uma voz, que é a voz do chamado. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Vivian. Aqui a gente fala sobre a vida cristã na prática, sem plateia. É uma vida cristã baseada no que a gente vive de verdade. Uma vida cristã baseada no propósito de Deus sobre as nossas vidas. Uma vida cristã baseada no que há de mais verdadeiro e mais forte, que é Deus. Deus sobre as nossas vidas. Só Ele que precisa ser o nosso altar das nossas vidas. Se inscreve, ativa o sininho e vamos lá para mais um vídeo no canal. Muitos querem um chamado sobre as nossas vidas, mas não conseguem suportar o processo, porque o processo dói. O processo muitas vezes é muito solitário. Deus nos afasta de pessoas, de lugares e nos coloca somente com Ele. Eu vivi isso na minha vida, que foi um momento onde Deus me afastou de pessoas que eu gostava, de pessoas que eu achava, pessoas com autoridade espiritual, pessoas que eu achava que eu considerava pessoas importantes assim para mim, mas que chegou um momento que Deus foi necessário me afastar dessas pessoas e me colocar no período assim que eu só precisava ouvir a voz dele. E ele foi o meu pastor, foi o próprio Deus que me curou no meu quarto. Foi o próprio Deus que falou comigo através de sonhos. Foi o próprio Deus que foi falando comigo através de orações respondidas, através de sinais que eram só dele. Parece que ele não quis dividir esse momento com outras pessoas. E esse momento ficou marcado entre mim e ele. E foi muito importante, porque eu não tive dúvidas que a voz que eu estava ouvindo era a voz de Deus, que o propósito era de Deus, porque tudo estava vindo de forma muito de sincronicidade, de forma muito real, de forma que tocava o meu coração. Então esse período foi um período assim muito doloroso, mas muito edificante espiritualmente, porque olhando para trás, hoje eu sou uma outra pessoa, uma pessoa que eu não teria sido separada por Deus, por ter vivido esse momento sozinha, só nós dois. Foi um momento muito poderoso, muito forte. Necessário para eu entender o que Deus tinha na minha vida. Necessário para entender a vontade dele. E necessário para eu poder me olhar com os olhos de Deus, com as lentes que Deus preparou para mim. Com as lentes de Deus, com as lentes que Deus me vê. E não mais com as lentes do mundo, e não mais com as lentes de outras pessoas, com as críticas de outras pessoas, com os olhos ruins de outras pessoas. Eu comecei a me enxergar com os bons olhos, com os olhos de Deus sobre a minha vida. Comecei a valorizar as coisas que eu tinha, a valorizar tudo aquilo que Deus me deu, a valorizar a mim mesma, a minha sabedoria, a minha inteligência, o meu corpo. Parei de me comparar, parei de buscar fora e comecei a entender que tudo que eu tenho já me basta, que tudo que eu preciso é Deus na minha vida e tudo que eu preciso está dentro de mim. Toda a minha força, o meu valor, eu já tenho isso. Processo que quando Deus nos esconde, quando Deus nos separa, é porque Ele está nos separando e nos escondendo pelo nosso bem, para que a gente possa entender melhor o nosso chamado. Ele trabalha ali no secreto, ele trabalha no silêncio, só entre vocês. É um processo muito verdadeiro, não tem igual, não tem encontro com Deus, né, igual esses encontros com Deus na igreja, não tem nada parecido, não existe encontro maior do que esse, que é quando é verdadeiro, quando é sincero, que é quando Deus te separa, quando Deus te trata no íntimo. Acho que a gente recebe isso quando Deus vê e Deus percebe que a gente quer realmente ser curada, que a gente quer realmente ser tratada, e a gente busca esse remédio e Ele nos trata, Ele nos dá isso. Então a gente precisa buscar Ele. Quanto mais a gente busca, mais Ele nos dá,
mas Ele dá os remédios para a nossa dor, para as nossas feridas emocionais e espirituais. Ele te esconde porque Ele te ama e Ele tá cuidando de você nesse processo. Para que quando você for aparecer, para quando você for vista, se você for vista antes da hora, se você for vista antes de acabar esse processo, você pode quebrar, você pode não aguentar as críticas, você não pode aguentar. Então Ele tem tudo o tempo certo para Deus. Nada atrasado, nada fora do lugar. Tudo alinhado com a vontade dele. Quem tem chamado não tem escolha. O chamado é real na sua vida. O chamado tem um propósito e ele vai se cumprir, independente da sua vontade. Então, apenas siga o que Deus quer para sua vida. Confie nele, porque ele é todo poderoso e ele só quer o melhor para você. Ele só quer o melhor para sua vida e transformar, através da sua vida, outras pessoas, alcançar outras pessoas, outras vidas através de você. Talvez você ache que está sendo destruída, talvez você ache que não tá dando conta, mas pode ter certeza, se Ele te chamou, Ele vai estar lá do seu lado, te apoiando, te dando todo o alicerce, te dando tudo o que você precisar. Ele irá prover aonde não tem. Ele irá ser aquele abraço, aquele braço que você precisa, aquele apoio. Então, apenas cumpra, apenas siga em frente e não duvide do poder de Deus, porque quando a gente está no chamado, a gente precisa ver se aquilo te traz paz. Se você está na dúvida se aquilo é seu chamado ou não, você precisa ver se aquilo te traz paz no seu coração. Se te trouxer paz no seu coração, te trouxer alegria quando você estiver fazendo, então isso é de Deus. Isso tem o símbolo, isso tem o carimbo de Deus, tem o selo de Deus na sua vida. Mas se não te traz paz, se te traz ansiedade, se te deixa nervosa, então larga a mão disso. Isso é o inimigo tentando te confundir. Mas se realmente você sente paz, você gosta quando faz, então esse é seu chamado, invista nele. O processo, ele é doloroso, mas ele não vem para te matar, ele não vem para acabar com você. Ele vem para te alinhar. Para tirar tudo aquilo que não te serve mais, para tirar toda aquela velha roupagem que não te serve mais e te colocar roupas novas. Se você está nesse processo, não desista. Está sendo esquecida, você está sendo forjada para aquilo que Deus sonhou para você, porque afinal, aquele que começou a boa obra em nós irá de cumprir. Essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Que você também está nesse processo, que como está sendo esse processo na sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que também está passando por esse processo, por esse chamado, que está sendo forjado no fogo por Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, pessoal. E lembre-se, se Deus te chamou, Ele vai te sustentar. O processo dói, mas o propósito é maior.